Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre a mudança de vibração, na verdade, como vocês vibram num relacionamento, né? Porque eu sempre falo aqui que se vocês estão juntos, se vocês estão no relacionamento, se vocês estão junto com alguém, é porque vocês têm essa mesma vibração, né? A gente não consegue fugir disso. Isso é física, né? Não dá pra gente fugir dessa questão de nós termos a mesma vibração que o nosso parceiro. Aí por que isso acontece? Então, primeiro a gente entende o que é vibração, né? O que é vibração, o que é frequência, como que isso funciona, né? Por que eu tô atraindo sempre o mesmo tipo de relacionamento? Por que eu tô... por que eu tenho coisas que eu não gosto na minha parceira, no meu parceiro? E será que eu tenho isso também, né? Ou será que eu tive? E por isso que eu tô atraindo, né? Então, basicamente falar sobre isso, sobre a vibração no relacionamento, como que ela funciona. Então, assim, começando a falar sobre vibração, a gente pensa sempre, vamos pensar nos átomos, vamos pensar na física quântica, que é o estudo das menores partículas na natureza, né? Então, vamos falar de átomos e também das partículas subatômicas, né? Então, até chegar onde é só a energia mesmo. Então, assim, vamos falar aqui sobre essa questão de vibrar. Então, por que a gente vibra? Porque nós somos constituídos de átomos e os átomos vibram, né? E essa vibração do átomo, ela ocasiona as ondas. Essas ondas, né, são as ondas frequenciais. Então, imagina que como se você pegasse jogasse uma pedrinha na água e ela forma aquelas ondinhas, né? Então, é da mesma forma, o átomo vibra e forma aquelas ondinhas, e aquelas ondinhas têm frequência. Então, cada um de nós vibramos de uma forma. Por quê? Porque nós temos os nossos órgãos, nós temos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós temos nossas funções, né? E aí isso faz com que nós sejamos diferentes das outras pessoas. Como se a gente tivesse uma impressão digital vibracional, assim dizendo, né? Porque cada um de nós vibramos de uma forma, devido a todos esses fatores, né? E por que no relacionamento eu vibro igual? Né? Será que eu vibro mesmo igual? Então, assim, pensando dessa forma, né, em que nós temos essa vibração e que somos diferentes das outras pessoas, temos a nossa própria, como se fosse a nossa própria marca, né, como se tivéssemos a nossa própria impressão digital vibracional. Por que eu vibro igual ao meu parceiro? Por que eu tô vibrando igual a ele? Então, assim, para que vocês comecem a entender, nós vamos falar aqui das nossas células. Eu trabalho muito nessa parte vibracional, nessa parte frequencial, né? E são as nossas células que captam as vibrações. Como que elas captam as vibrações? Nossas células, elas possuem antenas nas suas membranas celulares, como se fossem antenas, elas têm receptores. E esses receptores vibram. Então, quando nós estamos falando em frequência, em vibração, essas células elas vão captar, né? Essas anteninhas que elas possuem, esses receptores que elas possuem vão captar, como se fosse uma antena de rádio mesmo, né? Então, elas vão captar essa onda, vão captar essa vibração. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui de um trabalho que eu faço também na área da saúde, né? Então, vamos supor que eu tenho um órgão
né? E ele tem as células, ele é composto de células e ele tem a vibração X dele saudável. Então ele tem uma vibração ali em estado de saúde. Quando ele está desalinhado, quando ele está doente, na verdade, então ele vai vibrar de outra forma que não seja aquela da vibração de quando ele está saudável. Então vamos supor que ele está doente, que essa pessoa esteja doente, e ela vai então procurar, né, de alguma forma, realinhar esse órgão. Então, aí ela vai receber a frequência exata daquele órgão, para que ela comece a regenerar esse órgão. Por quê? Porque as células, elas vão captar essa frequência certa, né? Elas vão captar essa frequência certa e vão começar a se multiplicar. E assim começa a se regenerar e a voltar ao estado de saúde. Porque um órgão, por exemplo, ele sabe, as células dele sabem, reconhecem a frequência da saúde, né? Ela sabe que aquela frequência é saudável. Por exemplo, se um fígado ele recebe ali uma frequência de selênio, ele é composto de selênio, o selênio é o principal mineral para a formação do fígado. Então, se ele recebe ali uma frequência de selênio, aquelas células vão reconhecer aquela frequência. Mesmo que ela esteja em falta, ela vai reconhecer, porque está indo por ondas, né, como eu disse, através da membrana celular, e está sendo vibrado ali e sendo captado por aquelas anteninhas, né, aqueles receptores. Então, vamos supor que aí ele recebeu aquela frequência, as células vão entender, elas vão compreender aquela frequência, porque elas já estiveram naquele estado de saúde, né? Então, elas captam e elas reconhecem. Então, assim, no relacionamento, o que acontece? Que quando nós estamos falando de algum comportamento, né, que nosso parceiro ou parceira tenha e que nós não gostamos, né, mas nós ainda estamos com eles, né? Vamos supor, nós ainda estamos com o nosso parceiro, nós estamos casados, namorando, enfim. Ainda tem essa relação. Então, assim, se essa relação existe, ela existe porque vocês ainda vibram iguais. Senão ela já não existia mais. Porque quando a gente já não está mais na frequência da outra pessoa, naturalmente acontece um afastamento. A gente sempre, todas as pessoas, seja relacionamento amoroso ou amizade ou outro tipo de relacionamento, nós sempre estamos juntos com as pessoas porque nós temos as mesmas vibrações, né? Então, aquilo que a gente não gosta na outra pessoa, que todo mundo fala, é o espelho, tal, realmente é muito mais profundo que isso. Não é só a questão de que é um espelho. É muito mais profundo. Por quê? Porque nós temos esse reconhecimento também nas nossas células. Assim como eu estava explicando a questão daquele órgão que tem alguma doença e ele vai receber a frequência dele saudável, né? Ele tem essas células de reconhecimento, nós também temos no nosso organismo. Então, por mais que a gente reclame do outro, né? Por mais que nós possamos reclamar do outro, nós também temos essas células de reconhecimento. Isso não quer dizer que nós estamos naquele momento agindo daquela forma. Isso é importante, porque às vezes eu já tive
esse comportamento, mas eu não estou tendo agora, né? Mas as minhas células reconhecem porque elas já vibraram dessa forma. Por isso que a gente fala tanto em mudança de vibração, né? Muitas técnicas por aí de mudança de vibração, na verdade, faz o quê? Só faz você reafirmar aquilo que você já conhece. Quando nós estamos falando em mudança de vibração, nós estamos falando em colocar uma vibração desconhecida. Colocar uma vibração nova, uma vibração desconhecida. E aí, não é tão fácil, né? Falar a verdade aqui para vocês, não é tão fácil, porque você não vai reconhecer aquela vibração. Então, vai realmente te tirar da zona de conforto, vai fazer você mudar muitas coisas, né? E também até se afastar de quem estava naquela sua vibração antiga, por exemplo. Então, quando alguém fala para mim, Débora, como eu mudo minha vibração? Eu falo, você tem certeza que você quer isso? Tem mesmo certeza que você quer mudar a tua vibração? Porque requer muito, primeiro, uma decisão, né? E depois, assim, um comprometimento, disciplina e realmente não desistir. Né? Então, assim, mas isso que eu só tô falando aqui sobre mudança de vibração, né? Porque muitas pessoas pedem mudança de vibração e tal. E a gente vai trabalhar com uma técnica assim de mudança de vibração, né? Como eu já estava falando aqui antes, para você utilizar ela e fazer essa mudança em 48 horas, essa mudança que você quer. Porém, é o que eu falei, não é de uma situação que você carrega há anos, tá? Para você mudar uma situação que você já traz anos na tua vida, não vai acontecer na hora, não acontece em 48 horas e nem em 21 dias, é muito mais, porque você já traz muitas crenças através dessa vibração, através disso que você quer mudar. O que nós estamos falando agora é de uma mudança de alguma situação recente, né? Então, por exemplo, se vocês brigaram, se teve algum desentendimento, agora nessa quarentena aqui estão acontecendo muitos, né? Tem muitos amigos meus também e amigas minhas. Então, assim, é de uma mudança uma coisa mais recente, que dá pra gente fazer essa mudança sim em 48 horas. E eu tô fazendo isso hoje, que é pra vocês passarem uma noite dos namorados bem, né? Estarem todos bem, fazerem as pazes, se for o caso. Então, assim, então a gente vai trabalhar essa mudança de vibração recente, tá? Não é algo que vocês trazem já do passado, de algo que você já vem trabalhando no relacionamento. Não é isso. É uma coisa mais recente. Então, se você quiser mudar uma situação recente, eu vou passar aqui essa técnica aqui na live para vocês aprenderem. Depois eu vou deixar o meu link do WhatsApp, porque eu vou passar depois em PDF no grupo do WhatsApp para vocês, e para vocês terem por escrito, né? Que é bom a gente ter as coisas por escrito, fica mais bem explicada, né? Então vamos continuar aqui falando sobre essa mudança, né? Sobre os relacionamentos e sobre a vibração nos relacionamentos. Então, assim, eu costumo dar um exemplo, né? Muitas pessoas, por exemplo, assim, quando eu estava atendendo no consultório, né? Então, tinha, por exemplo, o casal, a esposa que reclamava muito, né, do marido, que ele não ajudava, ele não faz nada por mim, ele não tá me ajudando. A gente vê muito isso, muito comum acontecer isso, né? Mas ele não tá me ajudando, e não sei o que, reclamando dele. E chegava
o marido e se sentindo julgado pela esposa, né? Se sentindo também reclamando. Então ali estava um reclamando do outro o tempo todo. Eles estavam nessa mesma vibração o tempo todo, né? E o que acontece também é que muitas mulheres elas acabam tendo um comportamento de mãe, né? Acabam tendo um comportamento de mãe com os maridos. E aí, para eles, levar bronca da mãe é uma coisa muito natural, é muito comum, né? Levar bronca da mãe, tá acostumado, então acaba que nem afeta. E ele acaba realmente não fazendo, porque ele tá vendo ela como a mãe dele. E não é só a questão de cuidar, não é só essa questão. Mas, por exemplo, a gente vê muito assim, dá um gelo, sabe? Essa coisa de dar um gelo, dá um gelo nele. Pensa bem, quando você tá dando um gelo, você tá pondo a pessoa de castigo. E quando você coloca a pessoa de castigo, você também tá tendo uma posição de mãe, né? E aí você acaba atraindo esses relacionamentos de mãe e filho. O seu marido começa a se comportar como um filho, né? Então essa questão, vou dar um gelo. Não, você tem que ser madura. Você é uma mulher madura, então chega e conversa, fala, né? Expõe o que você quer. Expõe o que você quer, seja objetiva, tenha bastante objetivo. Isso é importante no relacionamento, que os dois tenham objetivos muito claros, né? Isso, na verdade, é importante na vida, que nós tenhamos os nossos objetivos muito claros, para que a gente tome ações em direção a esse objetivo. No relacionamento não é diferente. Então, nós temos que ter objetivo, tanto o homem como a mulher, né? Independente do relacionamento. Temos que ser objetivo com a outra pessoa. Temos que ser objetivos para que a gente não cause situações que nós não queremos. Então, acontece muito essa questão da mulher ser vista como mãe. Eu vou falar sobre isso na parte quando que vai ser? Amanhã eu vou falar sobre energia masculina e energia feminina. Eu vou falar sobre energia, tá, gente? Não é comportamento, não é sexualidade, não é nada disso, é sobre energia mesmo. Como que a energia, ela muitas vezes atrapalha um relacionamento se ela não estiver equilibrada. Então, amanhã eu vou falar bastante sobre isso, mas muitos relacionamentos também têm acaba tendo conflito, acaba tendo muitos conflitos dentro de um relacionamento por causa dessa energia desequilibrada. Hoje, devido ao trabalho, devido às mulheres trabalharem muito, tomarem posições de liderança, a energia delas estão mais masculina, né? E acaba que elas atraem os homens que têm a energia feminina. Para quê? Para equilibrar. Só que como ela não sabe trabalhar a energia masculina, equilibrar com a energia feminina, então ela atrai um cara que ele tem a energia masculina, como que eu posso dizer? Não é afetada, mas desequilibrada também. Ele tem a energia masculina dele desequilibrada, ele vibra mais na energia feminina. E aí acaba que ele tem os comportamentos mais femininos. Por exemplo, ele é um cara que não arruma um encanamento, sei lá, que ele não arruma uma porta de um armário, se quebra, sabe? Ele é um cara mais, assim, que não faz esse tipo de trabalho que as mulheres gostam que os homens fazem, né? Então, muitas vezes esse cara, ele não faz isso. E aí, acaba que a mulher quer que ele faz isso, só que ele é um cara que tem a energia masculina dele desequilibrada, ele vibra mais na energia feminina, ela vibra mais na masculina, e aí ela fala, deixa que eu faço,
você não sabe fazer nada, sabe? Ou ela acaba indo e fazendo porque ela não tem essa paciência de esperar, ou então ela vai achar que o cara que ela tá é um bosta, que não faz nada, que não ajuda em nada, porque ela tem essa energia masculina também exacerbada. E aí ela atraiu uma pessoa que tem a energia feminina exacerbada para poder equilibrar. Então, assim, um equilíbrio do universo mesmo, né? Amanhã eu vou falar bastante sobre essa questão da energia masculina e energia feminina também. Outra live que eu vou fazer a semana que vem, que vai ser na terça-feira, né? Todas essas lives elas vão acontecer às 21h21. E a live que eu vou fazer na terça-feira que vem é sobre os relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né? Por que as pessoas atraem as pessoas dessa forma? Pessoas que são tóxicas, pessoas que são abusivas. O que acontece, né? Como que isso funciona vibracionalmente? Por que muitas pessoas atraem? Por que muitas mulheres atraem? Por que muitos homens atraem? Porque existem muitas mulheres que são assim também, que têm esse comportamento também, né? Porque quando nós falamos em abusivo, nós não estamos falando só na parte física, mas mental, emocional. Às vezes, o fato de uma pessoa não gostar do teu trabalho, sabe, ficar ali buzinando, falando ali do teu trabalho, falando, é uma forma também de ser tóxico, de ser abusivo. Então a gente vai falar sobre isso também, sobre a questão da vibração, por que muitas pessoas atraem pessoas assim, né? Tanto homens como mulheres atraem esse tipo de relacionamento, né? Outros são ciumentos demais. Então, por que isso acontece e como que isso acontece vibracionalmente? Eu vou falar também sobre isso na terça-feira. Eu tenho uma convidada, né, que vai participar comigo e ela é especialista em relacionamentos abusivos. Ela fala bastante sobre isso, né, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, e eu vou falar da parte vibracional também. E na sexta-feira que vem, eu vou falar também sobre energia sexual. Como que nós podemos utilizar a nossa energia sexual? Para quais fins nós podemos utilizar a nossa energia sexual? Porque ela é muito poderosa. A energia sexual ela é muito forte, ela é muito poderosa. Nós não temos noção de onde ela pode chegar, né? As pessoas acham que ela só serve mesmo pra gente fazer sexo, mas não é. Não é não. A energia sexual ela vai muito além do que muitas pessoas imaginam. E a gente é uma energia criadora, né? Então, só pra gente ter uma noção aqui, ela é uma energia criadora. E nós somos criadores, né? Então, nós podemos utilizar essa nossa energia criadora de uma forma que ninguém fala. Que quase ninguém fala sobre o assunto, né? É muito escondido, é muito secreto. Você precisa participar de seitas, você precisa participar de grupos, você precisa, sei lá, ser bruxa, alguma coisa do tipo. E é assim só que se fala sobre energia sexual e sobre a força que essa energia sexual tem. E eu vou falar aqui para vocês na sexta-feira sobre isso também. E também sobre a parte sexual mesmo, né? De sedução e tudo mais, do poder dessa energia. Então eu vou falar sobre isso também na sexta-feira. Também chamei uma pessoa para fazer essa live comigo. É uma psicóloga também, hipnoterapeuta. E aí eu vou passando aqui os posts e tudo mais. Amanhã também, para falar sobre energia feminina e masculina, eu também tenho um convidado. Então, estou fazendo todas essas lives
com muito amor, com muito carinho, porque vocês já me pediram muito para eu falar, né, sobre a vibração nos nossos relacionamentos, como que funciona, como que é a física quântica, qual que é esse ponto de vista da física quântica, né? Então eu vou falar sobre isso agora nessas lives seguintes. Então, assim, aqui no chat do Facebook já tá aqui o link do meu grupo no WhatsApp, vocês podem entrar lá para vocês receberem também essa técnica que eu vou passar para vocês receberem ela em PDF, também receberem o link dessa live para vocês assistirem depois. Então vocês vão poder ver em PDF, vão poder ver como foi feita, né? Então nos relacionamentos, o que acontece? Como eu falei, quando nós temos crenças, então vamos supor que eu tive uma determinada criação, né? O homem tem uma determinada criação, a mulher, vamos falar de um casal, por exemplo, de homem e mulher. Então a mulher tem uma determinada criação, o homem tem uma determinada criação, e apesar de eles terem uma criação diferente um do outro, a vibração ela pode ser a mesma, tá? Porque assim, como eu dei aquele exemplo do julgamento, uma pessoa tá reclamando e a outra tá dizendo, tá se fazendo de coitadinha, por exemplo, né? Então uma tá reclamando e a outra se fazendo de coitadinha, que também está reclamando. Então assim, apesar de ser duas formas diferentes, a vibração dos dois é de julgamento, né? Então um tá se vitimizando, a outra tá soltando os cachorros em cima. A vibração é a mesma, tá? Então isso é importante a gente entender, porque quando a gente for reclamar do outro, né? Quando a gente for pensar, por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo aquilo? Vai mais profundo, assim. Que comportamento é esse que ele tá tendo? Que comportamento é esse que ela tá tendo? Né? Vai mais profundo, sabe? Não só pensar no ato que a pessoa tá fazendo ali naquela hora. Não, você vai mais profundo. E qual é esse tipo de comportamento? Né? Que comportamento é esse que o fulano tá tendo? Aí você vai ver se você também tem. Né? Porque se você chega no cerne desse comportamento, você vai ouvir rock, e se você sintonizar em outra rádio, na 97 que toca eletrônica, se você sintonizar na 89 para ouvir eletrônica, não vai acontecer. Né? Da mesma forma que se você sintonizar na 97 para ouvir rock, também não vai acontecer. Então vocês vão estar já nessa sintonia diferente. E aí o que acontece? Que você vibrando mais alto, né? Você saiu daquela vibração de brigas, né? De reclamar. Então você saiu dali, você já tá aqui numa vibração mais alta. Quando ele chegar em você, ele vai chegar também com a vibração mais alta. Por quê? Porque ele tem essas células de reconhecimento. Então da mesma forma que eu digo que quando você pode estar bem, você, sei lá, passou um dia todo meditando, você fez exercícios físicos que, né, te deixa mais enérgica, então, ou enérgico, né? Então você fez mais exercícios físicos, você passou um dia meditando, você estudou, você encontrou com seus amigos, com as suas amigas, você passou um dia gostoso, você tá feliz, e aí chega o teu marido ou a tua esposa chegou do trabalho e descarregando aquilo em cima de você, e aí você já acabou. A energia já foi lá para baixo. Já acabou aquele dia para você, já ficou um saco, aí ele já chegou reclamando, aí ele já vai, ou ela, né, chegou do trabalho e aí já começa a brigar com você também. E aí você pensa, caramba, mas eu tava tão bem, por que isso aconteceu, né?
Então, assim, por que você não elevou a vibração dele? Por que isso não aconteceu? Se você passou um dia tão bem, então ele tinha que, naquele momento que ele chegou e tava tudo daquele jeito, você tinha que ter elevado a vibração dele, né? Se você estava bem. E por que isso não aconteceu? Porque você passou fazendo coisas para que a sua vibração elevasse, né? Ou seja, ela não tá naquele nível no teu subconsciente. Você fez ações que você decidiu no teu consciente. Quando você decide no teu consciente, as suas células não estão vibrando dessa forma. As suas células vibram no subconsciente. Por isso, quando a gente fala em paradigmas limitantes, né? Pessoas que ficam buscando paradigma, qual que é meu paradigma? O que me atrapalha? Eu falo, gente, você não tem que buscar um paradigma, porque você é o paradigma. O paradigma está em todas as suas células, está no teu corpo, está nas tuas ações, está em tudo. Então você é aquele paradigma. Você tem que deixar de ser aquele paradigma e ser outro. Então, da mesma forma que você não conseguiu elevar a vibração daquela outra pessoa, sendo que a tua estava alta e a dela chegou baixa, será que ela te sugou? Ela sugou tua energia, então, chegando daquele jeito, sabe? Descarregando em cima de você? Ela sugou tua energia? Vocês acreditam nisso de sugar energia? O que vocês pensam sobre isso? Vocês já se sentiram sugados? Responde aqui. Quem tá aqui? Patrícia, Aurora, Josi, Michael. Responde aqui. Vocês já se sentiram sugados por alguém? Pode ser em qualquer situação, tá? Não precisa ser só no relacionamento. É em casa, no trabalho, amigos. Ou até se vocês estiverem num lugar onde vocês não conheçam ninguém. Vocês já se sentiram sugados? Então, assim, o que acontece é que vocês não são sugados. Tá? Ninguém suga energia de ninguém. É bom a gente ter esse conhecimento para a gente ter a responsabilidade pelos nossos atos, pela nossa vibração. Então, essa sensação aqui, ó, já tive essa sensação. Essa sensação de você ser sugado é porque você tá numa energia boa e aí cai. Então, aqui eu já abracei uma amiga e depois me senti mal. Já passei por coisas assim, já tive essa sensação. Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes a gente também chega no ambiente, como Augusto falou aqui, a gente chega no ambiente e sente aquele ambiente pesado. Agora, a pergunta é, aquilo vai me afetar ou não? Né? Então, relacionamento, mesma coisa. A vibração do outro, ela vai me afetar ou não? Muitas vezes a gente põe a culpa no outro, né? Que ele que trouxe essa vibração baixa. Ah, ele teve um dia ruim lá no trabalho e veio aqui acabar com o meu. Eu tava bem aqui e veio aqui acabar com o meu dia. Mas por que isso acontece? É porque você tem células de reconhecimento. A vibração na qual você está, na verdade, no teu subconsciente, é igual a dele. Tá? Você tem essas células de reconhecimento, a tua vibração subconsciente é igual a dele. Então, por isso, você também vibrou daquela forma. Não tem como brigar com a física quântica por causa disso.
Porque como que as vibrações se reconhecem? Através da compatibilidade. Então, você foi compatível com ele. Você tem essa vibração, sim. E aí, quando que você não cai? Quando a tua vibração é outra, no subconsciente. E aí ele vem com aquela vibração mais baixa e não vai te afetar. Porque a tua vibração já é alta, já é outra. Então, se você chega no lugar, né, e sente aquele ambiente pesado, lógico que a gente sente o ambiente pesado, a gente é sensível. Então, a gente vai sentir ali, nossa, esse lugar aqui... Olha, aqui em São Paulo, se você vai no bairro onde tinha o Carandiru, eu não vou naquele bairro não gosto de lá. Quando você vai naquele bairro, quando você passa onde tinha o Carandiru, não importa se tem parque, o que puseram lá. A energia daquele lugar, o ambiente é pesado. É muito pesado. E aí, vai afetar ou não vai? Depende. É como ele falou aqui, se você deixar que isso acontece. Né? Então, vai me afetar se eu deixar isso acontecer. Porque nós somos humanos e nós temos emoções, todas as emoções. Então, vai ter célula sim de reconhecimento. Quem que vibra numa alta frequência tem uma vibração alta o tempo inteiro? Ninguém. Ninguém tem essa alta vibração o tempo todo. Então, nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos fazer sim, vamos fazer ações para que a nossa vibração eleve. E a do outro também. Mas é importante a gente saber que não é o outro que está fazendo aquilo com você, que isso está dentro de você. E que você tem essa responsabilidade. Isso está dentro de você e você, então, ok, tudo bem. Ele veio aqui, acabou com o meu dia, tá. Eu também, às vezes eu também faço isso, né? Às vezes eu também tenho uns piti aí, umas coisas que eu também descarrego nas outras pessoas. Então eu reconheci, eu não saio culpando a pessoa por tudo, eu reconheci e aí eu vou fazer sim as ações, aquelas ações que estavam me deixando bem, eu vou fazer junto com outra pessoa. Ah, vem aqui, então vamos fazer tal coisa, então vamos conversar, então vamos ver um filme, então vamos não sei o que lá. Né? E por quê? Porque você também tem aquela vibração, então você não tem que ficar só culpando o outro por causa disso. E senão aí o que acontece? Aí vocês começam a gerar um conflito, gerar uma briga e só vai aumentar. Só vai aumentando, aumentando, aumentando. Né? Então é isso, gente. Falar um pouco sobre a vibração hoje no relacionamento e por esses conflitos, né? Amanhã a gente vai falar mais de conflitos ainda, porque nós vamos falar sobre energia masculina e energia feminina. Né? Isso é um assunto muito legal de abordar, porque muitos casais não entendem o que está acontecendo, se não equilibra essas duas energias. Né, acabam tendo muitos conflitos, muitas discussões, e isso acontece muito hoje, né? Ainda mais, como eu falei, a mulher ela é tão líder, né? A mulher tá na liderança, então cada vez mais a mulher tem uma energia masculina forte, e aí faz com que os homens caem aquela energia, você acaba atraindo homens que não têm aquela energia masculina fortalecida. Mas tem uma forma da gente poder equilibrar isso no trabalho, em casa. A gente pode equilibrar isso para que a gente tenha ao nosso lado um parceiro que tenha um masculino, né, energia masculina forte também, né? Porque que mulher que gosta do homem que não faz as coisas
dentro de casa, por exemplo, né? Aquelas coisas que a gente fala assim, coisas para homem fazer, né? Que, como eu falei, consertar o armário, arrumar alguma coisa que quebrou, né? Então, qual mulher que não gosta disso, né? Qual mulher que não quer um homem assim do lado dela? E o homem, da mesma forma, ele quer uma mulher mais feminina, mais sensual, mais sexy, né? E que vibra essa energia feminina. Então, assim, a gente pode equilibrar isso. Tanto o homem como a mulher podem equilibrar essas duas energias e usar elas nas horas certas. Mulheres vibram independência, com certeza. Na verdade, todos devem vibrar independência, não só a mulher, né? A mulher e o homem têm que vibrar independência, e não é só independência um do outro, independência financeira, independência emocional, porque o que é bom? É você estar num relacionamento onde a pessoa que está com você, ela tá com você porque ela te ama, ela tá com você porque ela se sente bem ao estar com você. E você é a mesma coisa. E não um relacionamento dependente. Então, na verdade, todos nós deveríamos sim vibrar independência, tanto a mulher quanto o homem.